Então, pessoal, caminho mínimo. Então, a gente já falou de grafo, subgrafo, ok? Então, a gente já sabe que é um grafo e que é um subgrafo. Agora, qual a definição de caminho mínimo? Um caminho mínimo num grafo é mínimo se não existir outro caminho que tenha a mesma origem e o mesmo término que C mais comprimento menor do que C. Ou seja, pessoal, pensa o seguinte. Você quer sair de Vitória e quer ir até o Rio de Janeiro. Se eu perguntar para vocês qual é o caminho mínimo de Vitória para o Rio, vocês vão me falar um caminho. Alguém vai chegar e falar assim, ah, professor, você pega a BR-101, sai ali por mais ou menos ali Cariacica, BR-101 e vai direto e você chega no Rio de Janeiro pela BR-101. Aí tem outro que vai falar assim, não, professor, você pega a Rodovia do Sol, que na Rodovia do Sol você vai passar ali pelas praias, Guarapari, Anchieta, Marataízes, Pium, vai sair lá em São Francisco da Bapuana, e aí depois lá você pega a BR-101 e termina de chegar no Rio. Aí o outro fala assim, não, cara, faz isso não, vai ali por Domingos Martins, você vai subindo, vai pegando ali a serra, vai descer mais ou menos ali, vai pegar São Fidélis, Volta Redonda e desce para o Rio de Janeiro. Então, assim, de Vitória para o Rio de Janeiro, temos várias alternativas de caminho. Inclusive, tem gente aí que vai falar assim, não, professor, que isso? O melhor caminho do Rio, de Vitória para o Rio é eu pegar o meu jatinho particular e voar até o Rio de Janeiro. Com certeza, esse aí vai ser imbatível. Mas, enfim, tem vários meios, vários caminhos que vai te levar até o Rio de Janeiro. Quando a gente fala em caminho mínimo, significa que não tem outro que seja menos do que ele, pode ser igual. Ah, se você for pela BR-101, você vai fazer em 500 quilômetros. Se você for pela Rodovia do Sol, você vai fazer nos mesmos 500 quilômetros. Bem, então os dois são considerados caminho mínimo. Agora, se pela BR-101 é 500, pela Rodovia do Sol for 501, o caminho mínimo já é a BR-101. Então, o caminho mínimo é o menor caminho, menor comprimento. Então, você tem que levar em consideração o seguinte, olha só, vou dar dois exemplos aqui. Você tem o primeiro grafo aqui. Ok? Nesse grafo aqui, você tem essa configuração aqui. Ok? Aí eu pergunto, para esse grafo, qual seria o caminho mínimo, né? Ou seja, vamos lá, vamos começar a testar as hipóteses. Se eu for por aqui por cima, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Ok? Se eu for por baixo, ainda por cima, 1, 2, 3, pegando esse daqui, ó. 1, 2, 3. Aqui eu já faço em 3. Se eu fizer 1, 2, 3, também tenho outra opção com caminho 3. 1, 2, 3, 4. E outra opção com caminho 4. E eu ainda tenho 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Então, para eu sair do caminho A e chegar no caminho, sair do ponto A e chegar no ponto B, eu tenho 6 opções de rota diferentes. Qual é o meu grafo de caminho mínimo? O meu caminho mínimo vai ser os de 3. Né? São as opções que levam 3. Então, é essa 1, 2, 3 e 1, 2, 3. As duas opções que a gente tem. Tem mais uma, né? Peraí. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Tem 3 opções de caminho 3. Ok, pessoal? Então, essas 3 opções são grafos que são considerados caminho mínimo.
Só que aí, vamos colocar aqui um dificultador aqui, vamos problematizar mais a coisa aqui. Imagina o seguinte, você veio aqui, falou o seguinte, ok, aqui, esse caminho aqui é uma estrada de terra, então você vai ter um custo 10 para andar nela. Isso aqui é um asfalto, o asfalto você vai ter um custo 2. Isso aqui também é asfalto, você vai ter um custo 1, esse custo aqui vai ser 5, esse aqui vai ser 1, esse aqui 7, 8, 10 e 15. Pergunto, esses números aqui se mantêm? Esses aqui? Não, né? Agora a conta é outra. Agora a conta é assim, ó. 10, 11, eu já não sei mais o que. Vamos fazer de conta que é 8. 10, 11, 19, 19 com 15, 29, né? Não, 19 com 15, 34, é isso? 34. E aí, 10, 11 com mais 10, 21. 2 com 7, 9. 9 com 8, 17. 17 com 15, 32. 7, 2 com 7, 9. 9 com 10, 19. 1. 1 com 5, 6. 6 com 7, 13. 13 com 8, 21. 21 com 15. 21 com 15, 36. E aqui, 1 com 5, 6. 6 com 7, 13. 13 com 10, 23. Agora pergunto, qual é o meu caminho mínimo? Aqui, ó. Esse cara aqui é o 19. Que no nosso caso é quem? É esse caminho aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, né? Coincidentemente, é um caminho com 3 trechos, né? Três arestas. Mas poderia não ser. Então, existe uma grande diferença em grafo que tem peso de grafo que não tem peso. Então, quando você fala em caminho mínimo, isso tem que entrar na conta. Se não tem peso nenhum, você considera todos como pesos iguais, então, na verdade, você vai contar a aresta. Se, porventura, você tiver peso, aí você tem que levar o peso em consideração, porque o peso é o custo para andar para aquele caminho. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir então? Opa, parei. Tá, beleza então. Então vamos seguir. Agora vai entrar o assunto central aqui da nossa aula, né? Ou seja, estamos caminhando aqui para o final, que são os algoritmos baseados em grafo, ou os algoritmos de grafo. Pessoal, que acontece? Como eu falei com vocês, né? Grafo é uma coisa que é muito usada. É um recurso computacional já bastante conhecido, bastante famoso, usado por bastante tempo, enfim. É uma coisa que já está mais do que consolidada, vamos chamar assim. Então, tem vários algoritmos que as pessoas já criaram, né? Muito tempo atrás já usaram esses algoritmos aí para poder é, criar soluções para isso, né? E também temos problemas.
né? Temos a classe dos problemas que a gente chama de problemas que não possuem solução computacional, né? Ou seja, são problemas que a gente não consegue ainda garantir uma solução ótima, né? Por exemplo, o problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante é um problema que a gente não possui uma solução computacional ótima, né? Ou seja, a gente não consegue garantir um algoritmo que ele me retorne o resultado numa condição ótima, ou seja, num tempo de execução, né, se assim a gente pode chamar, num tempo de execução ótimo. Né? Então, quando a gente estava falando na semana passada, de ordem assintótica, né, que a gente estava falando do algoritmo de melhor caso, de pior caso, né, como os algoritmos se comportam, a gente, por exemplo, para resolver o problema do caixeiro viajante, a gente não tem um algoritmo que a gente fala assim, não, o pior caso desse algoritmo é uma solução computacional ótima, porque ela está dentro de uma classe que é computável, né? Ou dentro de uma classe que é satisfatível, digamos assim, né? Ou seja, é uma solução computacional que vai me gerar uma resposta num tempo adequado. Quando a gente fala do caixeiro viajante, eu não sei se todo mundo conhece o problema do caixeiro viajante, mas o problema do caixeiro viajante é um problema clássico, né? O problema do caixeiro viajante é o seguinte: você tem aqui, ó, você tem é como se fosse um problema de logística. Você tem um conjunto de cidades, ok? Você tem as conexões dessas cidades, ok? E essas conexões têm um peso. Então aqui é 10, aqui é 8, aqui é 3, aqui é 1, aqui é 2, por exemplo. E o objetivo é você conseguir percorrer todos os nós, ou seja, o caixeiro viajante ele tem que percorrer todas as cidades no menor custo possível. Então, por exemplo, se ele vier por aqui, ó, vou rodar por fora. 10 mais 2, 12, mais 3, 15, mais 8, 23, né? Ou ele pode fazer assim, não, vou fazer o seguinte, 10, venho 10 aqui, depois desço 1, 11, venho aqui 19, depois volto, 19 mais 8 dá 27, 27 com 3, 30, por exemplo. Ah, não, Guilherme, não é por aí que você tem que fazer. É 10, depois vai 2, 12, 12, volta mais 2, 14, vem, desce 1, 15, 15 com 8, 23. Entendeu? Então, assim, um exemplo extremamente pequeno como esse, né? É fácil da gente tentar descobrir, né? A gente vai fazer o algoritmo força bruta, a gente testa todas as possibilidades e a gente consegue descobrir. Esse algoritmo que a gente fez aqui agora, que eu fiz aqui com vocês, esse algoritmo é um algoritmo ruim demais, porque é força bruta. Eu fiz todas as tentativas. Imagina num grafo com 1 milhão de nós, né? Ou seja, se eu tivesse que percorrer 1 milhão de cidades. E aí? Eu posso testar todas as combinações possíveis, todas as rotas possíveis e chegar no número? Ah, Guilherme, pode. Não, ok. Então a gente coloca isso para rodar. A gente vai demorar aí pelo menos uma vida e meia para a gente conseguir ter as respostas que a gente precisa. Então, assim, porque isso na verdade não é só combinar todos os nós, é fazer conta dos caminhos possíveis, né? Se isso aqui é um caminho não direcionado, eu posso ir e voltar por ele. Então, assim, esse problema tem uma complexidade computacional enorme. E até hoje não conseguiram descobrir uma solução ótima. Então fica aí o desafio, né? Se algum de vocês se animarem aí de fazer, fica aí a dica. É uma forma de vocês ficarem ricos rápido. Então, descubram o problema do caixeiro viajante, desenhem uma solução ótima para ele, prove que ela é uma solução computacionalmente ótima e fica milionário aí, ganha aí rios de dinheiro, vai trabalhar ou para de trabalhar e não trabalha nunca mais na vida. Mas lembra também do professor, tá, gente? Professor que comentou sobre isso com vocês. Então, quando ficar milionário aí, não esquece de onde veio, não. Tô brincando. Mas, enfim, entenderam qual é a questão, né? Então, a gente tem alguns algoritmos que são bastante usados, bastante conhecidos, bem tradicionais, e a gente vai falar justamente desses algoritmos aqui agora, ok? Então, deixa eu só apagar aqui o quadro.
O primeiro deles é o que a gente chama de busca em largura. O que é o busca em largura? Busca em largura significa o seguinte: eu vou sempre priorizar a busca nos meus vizinhos. Então, por exemplo, eu quero, a partir desse nó, o nó A, eu quero encontrar um determinado nó, né? Por exemplo, eu quero encontrar esse nó aqui. Como que eu vou encontrar esse nó? Eu vou fazer uma das alternativas é o que a gente chama de busca em largura. Então, ó, primeiro eu vou procurar quem? Todos os meus vizinhos. Esses algoritmos, sim, vai dar muita grana aí. Olha, você quer ver um exemplo real? Eu tive aula com ele, inclusive, né? Quando eu fiz meu mestrado na PUC, eu tive aula com um cara chamado Laber, né? O sobrenome dele, na verdade, era Laber. O primeiro nome dele eu já até esqueci, já nem lembro mais. Mas ele estava terminando a graduação, fazendo iniciação científica. Ele gostava muito dessa área de otimização de algoritmo, e aí ele conseguiu fazer uma otimização no algoritmo lá, que eu já não sei direito qual que é, e ele submeteu isso, escreveu um artigo, publicou e tal, resumindo. Pagaram a grana para ele ganhou um prêmio, né, não foi um prêmio Nobel, claro, óbvio, mas foi um prêmio de bastante relevância nessa área de otimização, ganhou um prêmio em dinheiro altíssimo, parece que foi uma grana assim, bem alta, né, um dinheiro, não sei se é um dinheiro que você para de trabalhar, mas é um dinheiro que é confortável, né, digamos assim. E aí, logo em seguida, a PUC já convidou ele, né, para fazer o seu mestrado, seu doutorado, já virou professor na PUC, ele está lá na PUC até hoje. Quer dizer, até hoje, né? Até alguns meses atrás ele ainda estava, né? Se ele não saiu, ele está lá ainda. Mas é um cara que novinho, ele conseguiu propor uma solução excelente, né? Então, assim, tá aí a forma, as fórmulas de ganhar dinheiro é essa. Agora, o executar que é o problema, né? Ali que vem a dificuldade. Então, vamos lá, a busca em largura. Então, qual é o algoritmo da busca em largura? Eu, a partir do meu ponto inicial, eu começo varrendo quem? Os meus vizinhos, ó. Então, eu vou varrer esse vizinho aqui, que é o segundo colocado, depois o terceiro e depois o quarto elemento. Ou seja, eu começo pelos meus vizinhos. Depois que eu já percorri todos os meus vizinhos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu primeiro vizinho e vou fazer a mesma coisa com ele, ó. Vou percorrer os vizinhos dele. Então, ó, olha a ordem da execução. 1, 2, 3, 4. Depois, 5 e 6, que são os vizinhos desse cara. Antes de descer para esse aqui, o que eu fiz? Ó, eu só varri os vizinhos. Volto para o nó anterior e vou para o próximo. Vem para cá. Vou percorrer os vizinhos. Tem vizinho? Não tem. Então volto para cá. Vem para cá. Tem vizinho? Tem. Percorro os vizinhos. Então 7 e 8. Acabou? Acabou. Então agora eu vou descer o nível lá na ponta de lá. Volto, volto, venho, venho, venho. Vou ler esse cara aqui. Quem são os vizinhos desse cara aqui? 9 e 10. Pronto, cheguei no ponto que eu queria. Encontrei o nó que eu precisava. Né? Terminando o algoritmo, né? Pegando o pior caso, mesma coisa, né? Volta, vem para cá, não tem ninguém. Volta para cá, 7, 11, 12. Volta para cá, 8, 9, 10, não tem ninguém. Então, encerramos o algoritmo dessa forma. Então, percebam, o objetivo do busca em largura é você visitar primeiro quem? Os seus vizinhos. Pessoal, guardem isso. Guardem isso. Guardem essa informação. Esse algoritmo. Ah, professor, muito fácil. Isso aí quem fez não. Pessoal, a genialidade está no óbvio, para começo de conversa. Então, se parece muito óbvio para você, genial foi o cara que descobriu. Segundo, genial foi o cara que descobriu na época que ele descobriu. Hoje é fácil pensar que é óbvio depois que a coisa está pronta. Então, independente disso, guardem essa estrutura desse algoritmo, porque a gente vai precisar implementar esse negócio.
né? Eu tenho que saber como é que esse algoritmo executa, né? Como é que seria? Ó, é uma estrutura de repetição. Começo visitando o nó, do nó eu vou pegar os filhos, aí depois para cada filho eu vou pegar os próximos filhos e por aí vai, ok? Posso até usar recursão com isso. Entendido então, pessoal? Busca em largura, ok? Dominado? Já posso pedir para Ok, vocês desenvolverem um sistema aí que acha a cura do Covid usando busca em largura? com certeza. Então tá, vou passar isso no trabalho, hein? Brincadeira. Mas você vê, né, cara? Olha só, tudo é questão de time. Quando começaram a falar negócio de morte do Covid, morte do Covid, morte do Covid, eu tinha um trabalho de. Eu faço uma pós, né, de Data Science lá na PUC, né, à distância. E aí eu tinha um trabalho para fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer um trabalho sobre Covid. E aí eu fui lá, catei uns dados abertos que eles disponibilizam para pesquisa e tal, né? Tudo bem que é um dado meio que obsoleto. E aí a gente fez algumas análises em cima desses dados, aplicamos alguns algoritmos de classificação, de regressão, para a gente poder estimar como é que seria a taxa de crescimento, etc e tal, e por aí vai. É, e aí fizemos tudo isso, aí fizemos análise, geramos relatório e tal, mandei o relatório, mandei o trabalho para o professor, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei assim, cara, esses números estão muito pequenos, cara. Ah, tudo bem, é o que está noticiando, é o que está saindo no jornal e tal, mas, cara, eu acho que aqui no Brasil esse troço tá diferente do que estão falando. Porque, pô, eu tenho vários amigos médicos e, assim, o papo que tem com eles, cara, é que os caras estão lá na rede pública, muitos médicos que trabalham na rede pública, os caras estão sofrendo. Por exemplo, até 15 dias atrás, como eu já falei com vocês, né, eu morava em Campos antes de vir para Vitória, eu tenho amigos lá também, e aí eu estava conversando com um desses amigos, ele falando, ele trabalha num hospital, ele falou assim, cara, simplesmente Campos é uma cidade que tem 500 mil habitantes, e chegaram os primeiros 30 testes de Covid-19. Falei com ele, você tá de sacanagem. Cara, não, 30 testes. Eu falei, bicho, uma cidade de 500 mil habitantes. Você tem 30 testes? Bicho, no pior caso, você vai ter 30 pessoas positivas. Numa cidade de 500 mil não é nada. Está subnotificado. Se você tiver 100 pessoas com Covid, você só relata 30, porque só tem 30 testes. Então não tem como você dizer se teve mais alguém com a bendita a bendita não, né? A maldita da doença. E aí eu tive um insight. Falei, cara, já sei, vou fazer o seguinte: eu vou cruzar um relatório. Eu vou pegar o número de mortos dos períodos dos anos anteriores. Então vamos ver quantas pessoas morrem em média no Brasil no mês de março, nos últimos 5 anos. Ah, morre em média 1.000 pessoas. Estou dando um chute, né? Ah, pô, morre 1.000 pessoas. Se esse ano morrer mais de 1.000, significa que esse Covid tá matando mais. Lógico que isso é uma dedução, né? Não tem como provar 100%. Mas, partindo do princípio que o elemento atípico nesse ano, em especial, é o tal do Covid, né? Ou seja, não é mais acidente de carro, né? Mais, enfim, né? Porque, pelo contrário, as pessoas estão circulando menos. Então, em teoria, deveria diminuir o número de mortos em acidentes de carro, acidente de trânsito, pessoas assassinadas, assaltadas, deveria diminuir esses números, porque uma vez que as pessoas estão ficando trancadas dentro de casa, não faz muito sentido você ter crescente desses números. Ok, mas eu tive esse insight, falei, pô, vou fazer um negócio desse, pô, mas aonde eu vou pegar esses dados? Pô, mas eu não sei onde que eu vou pesquisar o dado, será? Talvez no IBGE, de repente e tal. Resumindo, né, isso ficou no meu insight, ficou na minha cabeça, e aí hoje de manhã eu li uma matéria do Globo, uma matéria do G1, falando que o Brasil pode ter, sei lá, acho que tudo bem que eu acho que ali ele meio que superestimou o número, eu não sou conspiracionista não, mas eu acho que o número, ele falou que estava 170% acima da média. Mas lendo a matéria, os números não diziam isso, né? Diziam que nos meses de janeiro a abril, o Brasil tem uma média mais ou menos de 20 mil mortos nesses meses. Né? Pessoas que morrem por morte natural, acidente, enfim, mortes registradas em cartório. Ele pegou esses dados em cartórios. Então é atestado de óbito. Então
pessoas que morreram e foi... Tudo bem, aqui a gente está excluindo as pessoas que morrem lá sei lá, um sujeito, um bandido que matou alguém e sumiu com o corpo, tá? Tirando essa galera aí que, por enquanto não acha corpo, você não pode declarar a morte do bendito, a não ser depois de um tempo. Mas, enfim, a questão, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, esse insight, poxa, vamos fazer uma média aqui. Então, se morre 20 mil, esse ano está morrendo quase 30, pô, tem 10 mil pessoas, quase 10 mil pessoas a mais morrendo esse ano do que nos anos anteriores. Então, tem alguma coisa esquisita. Então, quer dizer que a gente não tem somente, sei lá, 4, 5 mil mortos, não sei, acho que a gente está em 6 mil, né? Eu acho que a gente está em 6 mil mortos. Então, a gente não tem só 6 mil mortos, a gente deve estar na casa dos 10, ou disso para cima, né? Fazendo uma proporcionalidade em cima das informações que a gente tem. Então, sim, teria um caso de subnotificação aí, numa margem de mais ou menos aí uns 40% de pessoas que estão morrendo, que não estão sendo notificadas, né, que não estão sendo identificados como Covid. Mas, enfim, é o time, né? Ou seja, é o tempo que você tem. Você tem um insight, você pode ter a ideia, você pode ter um insight, mas se você não produz, o cara vai lá na frente, faz e lança uma matéria que todo mundo comenta, enfim. Lógico, eu também não sou jornalista, então tô nem aí para isso. Limite superior? Como assim? Não entendi. Hein, Richard? Não entendi. O limite superior de quê? Na reportagem, professor, eles traçaram o limite superior Os para cento e poder setenta por apresentar. cento Ah, sim. É, Não, claro, pô. E não, 170% é surreal. 170% você está dizendo aí que você está matando 30 mil pessoas. E não acho assim, né? Não sei também, né? Não estou na linha de frente. Mas aí também eu acho que tem um pouco de exagero aí, né? Enfim. então, É, professor, lá no. A esposa do meu chefe é médica, né? Ela trabalha no hospital. Ela falou que eles testaram 40 pessoas. 40 pessoas, as 40 pessoas estão com Covid. Aí ficaram por lá mesmo. As 40 que testaram, deu tudo positivo. nossa, olha só. Aí você Ali imagina, no Santa Rita. putz, aí. Aí acabaram os testes, né? Aí você não testa mais ninguém. Como é que você sabe Uhum, que você tem mais gente com Covid, né? pois é. É. Mas, enfim, é, a- é, estamos vivendo tempos obscuros. É, mas vamos tocar o barco. Isso aí é muito bizarro mesmo. Então, o busca em largura, esse é o objetivo. É você começar dos vizinhos. É sempre procurar os vizinhos, esgotou os vizinhos, desce no primeiro vizinho, esgota seus vizinhos, volta para ir para o próximo vizinho. Então, percebam largura, né? Porque a prioridade é sempre aqui, ó. É sempre fazer o quê? A largura do grafo. Tudo bem que isso aqui é um grafo disposto em árvore, né? Então facilita essa visualização. Mas isso aí aplica em qualquer grafo, tá? Se vocês quiserem fazer por aqui, por exemplo, ó, busca em largura, ó, começa do A, visita esse. Pois visitou todos os nós? Visitei, então vou descer em um, vou para cá. Desci no filho, visitei esse. Volto para cá, vou para o próximo. Já está visitado, volto para cá. Vem para cá, já está visitado, volta para cá. Posso descer mais um nível, desce aqui, desce aqui. E aí acaba que esgotou, né? Ou seja, visitou todos os nós. E o outro, que é o busca em profundidade. O busca em profundidade, ele vocês vão perceber que enquanto o busca em largura ele vai fazendo assim, o busca em profundidade vai fazendo assim, né? Ou seja, qual é a prioridade do busca em profundidade? Chegar aonde? No final primeiro. Ou seja, eu quero ir o mais profundo possível no meu grafo. Eu quero descer no nível mais profundo para depois eu continuar a busca. Então, é uma estratégia de busca no grafo, ok? Eu até brinquei com vocês na aula do primeiro bimestre, eu acho que foi na turma de vocês que eu fiz esse exemplo. Eu estava vendo um programa de televisão
super cultural, né? Uma coisa que enriquece muito aí a nossa vida, que mudou a minha vida depois de eu assistir esse programa. Acho que eu sou uma pessoa nova por conta disso, mas eu assisti um episódio, não sei se é episódio, um programa, enfim, whatever, de Big Brother Brasil. E aí eu tava, olhei assim, tava vendo, de repente eu vi que tinha uma gincana, sei lá, uma atividade, acho que eles deram um nome específico pro negócio. Mas uma atividade lá que eles tinham que entrar num labirinto e vocês tinham que encontrar a saída. Então, vamos botar aqui, ó, você tem um labirinto, né, com N caminhos aqui, né, e tal, pá, aqui, pá, não sei o quê. E aí você tinha que achar a portinha aqui no final, você entrava aqui, você achava a portinha, e era uma dupla, né, e você entrava em dois, e aí você tinha que encontrar alguns artefatos, alguns itens no meio do caminho, e encontrar a saída do, do labirinto. Quando eu olhei aquilo ali, eu fiquei olhando assim, eu falei assim, caraca, amor, isso aí é facinho de resolver, isso aí é uma busca em profundidade. Aí minha esposa falou, para de bobeira, não sei o que. Eu falei, não, cara, pô, isso é óbvio. O cara fica indo sempre tentando buscar o ponto mais profundo do labirinto, ou seja, se eu tenho aqui o labirinto, vou comecei aqui, pego esquerda e vou tentando pegar todos os caminhos da esquerda, até eu chegar numa parede. Encontrei parede, volto, procuro esquerda de novo. Parede, volto, e aí vou voltando os níveis, sempre esquerda, 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 até eu esgotar, porque aí eu vou fazendo o quê? Eu vou eliminando o meu labirinto assim, né? Ou seja, eu vou meio que eliminando os caminhos à esquerda. É, esquerda aqui que eu fiz? Não, direita, né? O cara que tá entrando aqui seria direita para ele. Whatever, né? Não interessa. Mas aí eu falei, pô, é uma busca em profundidade. Se o cara fizer isso, ele encontra a saída mais rápido. Aí minha esposa falou assim, palhaçada, bobeira, não sei o que. Eu falei, não, então tá bom, então você vê. E aí, várias pessoas tentando, etc e tal. Aí a minha sugestão era que uma pessoa fizesse a busca em profundidade, ou seja, direita, direita, ou esquerda, esquerda, né? O tempo todo, vai, encontrou a saída, para na porta e fica gritando pro outro. E como aquilo ali era um ambiente aberto, você conseguia ouvir a voz do outro, você ia se guiar pelo som para saber como é que você chegava no seu companheiro e você terminar a prova. E aí, todo mundo foi tentando e tal, não sei o quê. Quem venceu a prova foi uma dupla lá que realmente o cara fez isso. E ficou nítido, porque eu falei, tá vendo que ele tá usando busca em profundidade? Porque ele tá falando pro cara o tempo todo, direita, 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 direita. Por quê? Ele escolheu um lado e ele foi esgotando aquele lado até terminar. Então, se vocês, por acaso, têm um sonho de se tornar um BBB, entendeu? Se vocês que se inscrevem já há mais de 30 anos no Big Brother e tá todo ano tentando ser um Big Brother, pelo menos 3 vezes por ano que tem esse programa. Se vocês estão tentando ser um Big Brother aí, estudem algoritmos em gráfico, que pode ser que vocês usem isso na gincana. Na gincana não, na prova lá do BBB. Então, tá vendo? Até para isso a gente está ajudando vocês. Até se vocês quiserem se tornar um BBB, a gente está ajudando vocês também. Ok? Pessoal, vou ter que parar aqui agora por conta do Zoom. A gente vai fazer a pausa aqui de 10 minutos para eu poder compilar esse vídeo. E a gente vai seguir aí na mesma sala, ok?